Olá, amigos da TV Justiça, sejam bem-vindos ao Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar sobre o recrutamento de crianças e adolescentes para milícias e grupos armados. Segundo a Organização das Nações Unidas, quase 300 mil estão espalhadas em cerca de 86 países, vivendo em situações de conflito. Elas são treinadas a praticar vários atos de violência. O continente africano tem o maior número de países que capturam menores em conflitos armados. Os principais são Uganda, Libéria, República Democrática do Congo e Sudão. No ano passado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, comemorou a libertação de mais de 3 mil crianças soldados sul-sudanesas. O fato é considerado uma das maiores desmobilizações de meninas e meninos em zona de conflito, recrutados pela facção Cobra do Exército Democrático do Sudão do Sul. Elas têm entre 11 e 17 anos. Algumas sobreviveram ao combate por 4 anos e muitas nunca frequentaram a escola. No ano de 2014, 12 mil foram recrutadas para grupos armados que atuam no país. No, we do not recruit them by force. It was their own will that allowed them to enter into the service of the military. It was their own choice. A Unicef diz que quando essas crianças são recuperadas das facções, recebem cuidados básicos de saúde e serviço de proteção, além de atendimento psicológico e programas educacionais. The biggest desire is education, and they've all told us that. They've never been to school, and they need some support to learn. So that'll be the first thing. We also have to try and treat them, not only their health, but also their mental health, depending on the things that they've seen and the things that they've done during this terrible conflict. And then we need to give them opportunities, so we're going to be looking at vocational education as well and try and give them training maybe in carpentry and other skills so that eventually they can find a job and be really useful members of their community. Para debater este assunto, convidamos Bruna Pinotti, doutoranda em Direito Internacional e Direitos Humanos, e Nidy Bueno, doutora em Relações Internacionais. Agradeço a ambos a presença aqui nos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito desse tema que é tão importante quanto chocante. Eu acho que não há nenhum exagero em fazer essa afirmação. Eu gostaria de começar perguntando a respeito de qual é o perfil de quem... Aliás, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta que está relacionada com algo que me pareceu polêmico na declaração. O termo recrutar me parecia um eufemismo. Parece que não para um dos entrevistados desse vídeo que acabamos de assistir. Mas daqui a pouquinho voltamos a esse ponto. Mas quem é, enfim, qual é o perfil dessas entidades, desses grupos que chamam, levam, sequestram, recrutam, enfim, essas crianças para participar de grupos armados? No continente africano, onde esses casos são mais permanentes, mais recorrentes, os grupos paramilitares, os grupos armados, sobretudo os dissidentes políticos, se caracterizam como os principais recrutadores, para usar o termo. Vamos àquele ponto que eu tinha colocado logo no início, e já fiz o comentário logo de imediato, porque é chocante também até uma declaração como aquela. Não, as crianças, elas aderem à luta armada por livre e espontânea vontade. Como é que fica isso? Como é que funciona isso? É o eufemismo. Embora seja utilizado nos documentos legais. A Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado e o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, é todo esse nome, ela usa o termo recrutamento. No entanto, o recrutamento é apenas um dos nomes dados a esse processo de agrupar crianças. Nós temos casos de sequestro. No caso da Somália, né, Nidy? Na Somália, uma das histórias que uma das meninas contava é que quando ela foi recrutada, o grupo armado parou na porta da escola e falou: todas as crianças vão vir com a gente. E ponto. E os professores que tentaram proteger aquelas crianças nas escolas foram assassinados. Então, é um recrutamento? Não, muitas vezes é um sequestro, Exato. É um eufemismo, de fato. Exato. E há também a tentativa de conquistar em nome de princípios tribais
em nome de princípios religiosos. No entanto, Cadu, para deixar bem claro a noção que não é um ato voluntário, e ainda que fosse, essas crianças não são juridicamente capazes, então, portanto, não poderiam ser reconhecidos como um ato voluntário, um ato espontâneo. Na Libéria, em que essa situação foi bastante forte, e também no Sudão, eu trabalhava na Anistia Internacional em 2004, quando nós tivemos o auge do processo do Sudão. E uma das coisas que nós notamos lá era que as crianças tinham uma opção para ir ou não ir. A opção era manga curta ou manga longa. Isso significando que se eles não fossem, não aceitassem o recrutamento, teriam o seu braço esquerdo cortado e eles podiam escolher se seria cortado à altura do cotovelo ou mais acima, manga long short, ou manga longa ou manga curta. Isso dá uma noção mais explícita do muito estreito leque de escolha que essas crianças tinham. Há um processo calculado, inclusive, de se levar essas crianças para dentro da luta armada, na maioria dos casos. Há todo um processo de inserção destas crianças naquele mundo por um processo extremamente violento. Poderíamos falar um pouco a respeito de o que se indica, de como se dá esse processo? Bom, as crianças soldado, acho importante a gente deixar isso claro, elas não necessariamente vão para a frente de batalha. Existem inúmeras situações nas quais eu posso ter uma criança soldado. Quer dizer, ele pode ser, às vezes, um simples mensageiro, ele pode ser uma pessoa que vá para a frente de batalha, ou, por exemplo, no caso das meninas, a maior situação na qual as meninas são colocadas é a de abuso sexual. São colocadas para serem esposas com 12, 13 anos dos combatentes. Então, é bastante complexa a situação da criança soldado nesse âmbito que você está falando. Não é apenas aquela criança que vai para a frente de batalha. Se a gente fosse fazer o paralelo com o nosso tráfico de drogas, eu tenho o aviãozinho, eu tenho o mensageiro, eu tenho aquele que está armado e aquele que nunca está armado. Mas não é porque a criança não tem uma arma em mãos que ela não é uma criança soldado. E existe uma situação que me parece curiosa e que talvez essa sim se aproxime melhor do termo recrutamento, em que essas crianças soldados são usadas para atrair outras crianças para o processo. Então, ele é uma criança soldado recrutador. Um caso especificamente, esses têm sido apontados mais especificamente, eu acredito que na África. Por exemplo, quando de obrigar-se, por exemplo, as crianças de imediato tendo um choque a atos violentos, muitas vezes a execução, às vezes até de um parente, sem contar também situações que envolvem estupros. Há documentação confirmando justamente esse tipo de atividade? Sim, inclusive, se nós observarmos o relato, até o próprio relato feito no vídeo dessas crianças soldados, elas acabam dizendo que se voluntariaram por medo de que a família dela se machucasse. A pessoa está tão acostumada, a criança vê aquela situação de violência generalizada e ela acaba se convencendo que ela precisa se envolver naquilo, senão ela vai morrer de qualquer forma. Então, seria melhor que ela morresse protegendo a sua família, protegendo a sua tribo. Essa é a mentalidade que é colocada na criança. Então, eu falo, mas a criança se voluntariou. Ela não se voluntariou, ela estava com medo. E por ter medo, ela preferiu ir para a frente de batalha. Essa questão nos traz de uma dimensão fora da dimensão legal, mas para a dimensão dita no vídeo também, que é psicológica, sim, mental. Manter essas crianças, levá-las para a guerra ou para o conflito é apenas um passo. Mantê-las ali e ter um máximo de eficiência, ou maximizar a eficiência das ações, depende de uma reeducação dos valores dessas crianças e da percepção que elas têm das instituições. Então, quando a família está destruída e a família é frágil, e ele vê na família como um exemplo de fragilidade e não de proteção e de acolhimento, e já vê na nova família, no adulto que os comanda, ou entre os colegas que com ele militam,
a expressão de aconchego no sentido de proteção. Apesar dessa visão unânime que nós temos hoje em dia, pelo menos na sociedade ocidental, a respeito dessa diferença da criança ser juridicamente incapaz, mas isso é relativamente novo, mesmo do ponto de vista ocidental, dentro do quadro geral do ponto de vista legal. Isso é a partir dos anos 50, não é verdade? Sim. Exato. Nós temos um misto da Convenção de Genebra com o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, que vão criminalizar o uso de crianças soldado abaixo de 15 anos de idade. Então, isso é o que existe como criminalização. Nós temos documentos recentes mesmo, depois do ano 2000, que vão dizer que as crianças não podem ser recrutadas antes dos 18 anos de idade. A dimensão histórica que o Cadu chamou atenção me parece extremamente relevante, porque nós temos, ao longo da história do Ocidente, inclusive no nosso vocabulário, a situação exatamente oposta. O termo infantaria, tanto utilizado no Exército, é exatamente porque nos conflitos medievais, quem ia à tropa de frente era uma tropa composta por infantes. Durante a Guerra do Paraguai, quando nós falamos que houve uma carnificina de um grande percentual da população masculina, nós estamos incluindo aí a convocação pelo Exército de Solano Lopes de criança a partir de 12 anos. O século XX é um século inovador. Ele é um século inovador em invenções. E ele inventou duas coisas. Ele inventou a mulher e inventou a criança. Não biologicamente, mas em termos de direitos civis. E, como você disse, somente depois das duas guerras bárbaras, das duas guerras civis europeias que se mundializaram, é que o Ocidente se preocupa em criar uma legislação que proteja a criança. Nós vamos para um rápido intervalo e no retorno continuaremos falando a respeito de crianças soldado. Nós voltamos já já, não saia daí. Voltamos aqui no Direito Sem Fronteiras, a nossa conversa sobre criança soldado. Agora vamos mostrar o trabalho realizado pela Unicef na República Democrática do Congo na tentativa de ajudar os menores ex-combatentes a se livrar dos traumas. On ne se bat pas, on n'essaye pas de frapper l'autre, on n'essaie pas de se battre. Alors c'est un endroit pour jouer dans la paix. D'abord, c'est toute la maîtrise de son propre corps, mais aussi toutes les valeurs du respect, de l'amour du prochain, de l'égalité et de la paix. Je réponds au nom d'Augustin, j'ai 17 ans. Je me suis pris dans le groupe armé quand j'ai quitté à l'école. J'ai terminé là 2 ans et j'arrive ici 1 mois et demi. La capoeira, ça lève la colère vraiment. La capoeira fait nous quitter les esprits de forêt. L'esprit de forêt, c'est rester dans la forêt, tuer aussi, violer et tout ça. Avant les capoeira, quand j'arrivais ici, j'ai possédé l'esprit de bagarrer. Entrez! Yeah, yeah, yeah! 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 Yeah, 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 yeah! Yeah! Ils sont entre vous. Lorsque j'arriverai à la maison, j'enseignerai capoeira à mes petits frères et mes grands frères. Mon rêve, c'est-à-dire que je dois être un professeur de capoeira. Aïe, 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 O universo dessas crianças, quanto mais cedo elas são colocadas nesse universo de violência, convivendo com esse tipo de violência que nós vimos no vídeo, é possível se resgatar e fazer com que elas retornem a ter seus elementos culturais normais dentro das suas vidas? O que é feito, o que pode ser feito nesse sentido? Bom, eu penso que sempre é possível ressocializar uma criança soldado. Agora, não acredito que seja quanto mais nova ela é inserida, a dificuldade. Eu acredito que a maior dificuldade vem do tanto de tempo que ela fica inserida como criança soldado.
Então, se você pensar que às vezes eu tenho uma criança soldado recrutada com 10, 11 anos de idade, se você for resgatá-la com 15, 16, são 4, 5 anos nos quais ela permaneceu naquele ambiente de violência. É muito mais difícil ressocializar esta criança do que ressocializar uma criança que ficou 1, 2 anos nesse mesmo tipo de situação. A meu ver, essa é uma questão. No entanto, acredito que a ressocialização é sempre possível. E a ONU, em parceria com a Unicef, tem desenvolvido essas políticas e focada principalmente na questão da educação. E não apenas da educação, mas do lazer, da retomada de laços culturais, porque esses laços culturais eles se perdem no momento que a criança vira uma criança soldado. Então, recolocar a criança no seio familiar, permitir que uma criança que às vezes nunca estudou comece a estudar, tudo isso permite que a ressocialização aconteça. No entanto, é uma missão cada vez mais difícil conforme a criança passe mais tempo na situação de violência, da importância de se retirar a criança o mais rápido possível, caso não se impeça a sua colocação. Professor. De acordo, acho bastante interessante. A variável não é tanto a idade em que é recrutado, mas o tempo que se fica nesse ambiente. Eu acredito que também um outro elemento que poderia ser acrescentado é o processo de ressociação após o recrutamento. Me parece que você perguntou o que poderia ser feito, talvez temos um conhecimento mais estatístico dessas variáveis, desses fatores, em que eu pudesse agrupar no Excel a idade em média que essas crianças foram recrutadas, o tempo que elas permaneceram na atividade de criança-soldado e também o tempo demandado posteriormente para a ressocialização. E nesse elemento pós-experiência de criança-soldado, o tempo entre o processo de ressocialização, o treinamento e o retorno para casa. E aí entra uma dimensão importante, que é quem vai receber depois que saiu da Unicef, que saiu essas crianças. Preparar esses grupos, não só a família, se ainda existir a família, mas também a sociedade civil, na forma de igrejas, associações, escolas, o diretor da escola. Eu não posso simplesmente colocar uma criança que teve uma experiência soldado numa sala com outras crianças que não tiveram, sem que os professores e a escola tenham conhecimento desse processo. Milhares de crianças, nessa situação especificamente, falamos aqui muito do contexto africano. Eu vou acrescentar nessa conta também crianças que, se não estão sendo utilizadas diretamente na guerra, mas estão sendo vítimas, por exemplo, na guerra da Síria, no Afeganistão e no Iraque. Crianças que não têm educação, não têm escola e convivem diariamente com morte e com explosões de bombas ao lado delas em todo o seu desenvolvimento. E já se aponta que há danos, até mesmo do ponto de vista cerebral, que talvez sejam considerados irreversíveis. O mundo está perdendo gerações inteiras de pessoas na sua produtividade, na sua possibilidade de vivência plena? Carlos Eduardo, essa dimensão, além de humanitária, ela chama atenção para o aspecto econômico. Já está muito provado que o maior capital que uma comunidade, sejam cidades, nações ou famílias, podem ter, são jovens ou crianças talentosas. Nós imaginemos, por exemplo, a situação, um caso conhecido de Steve Jobs, que a mãe grávida anteriormente e a possibilidade de doação e a educação que transformou um garoto num grande produtor de riquezas para uma nação que já por sua vez era rica. Você mencionou o narcotráfico. Eu imagino que o talento, a capacidade intelectual, a inteligência no sentido de processar e inovar, ela está presente tanto de forma para atividades produtivas quanto para atividades destrutivas, né? Então, neste caso, o ambiente e a situação nacional tem uma grande responsabilidade em relação às gerações que vêm e a riqueza ou, o contrário, o gasto público que será feito sobre essas crianças. Dito de forma curta, talvez se o Bill Gates tivesse nascido na favela Cidade de Deus,
ele seria José Pequeno. Zé Pequeno. Se o Zé Pequeno tivesse nascido numa sociedade em que jovens talentosos têm um suporte, ele seria um Bill Gates. Como estudiosa dos direitos humanos, eu percebo cada vez mais o que o professor Cansado Trindade falava sobre a integração entre as vertentes de proteção da pessoa humana. Nós tínhamos antes uma visão muito separada do que seria o direito humanitário, que trataria desses conflitos armados, o que seriam os direitos humanos, o que seria o direito dos refugiados. E quando nós observamos a situação das crianças soldados, nós vemos essas três dimensões interagindo. Crianças que vão precisar do direito de asilo, crianças que estão na situação de conflito de guerra, diplomas de direitos humanos que tentam proteger essas mesmas situações, protocolos específicos voltados às situações. Então, não existe mais uma visão das vertentes de proteção da pessoa humana bifurcada, trifurcada, por assim dizer. Eu não tenho essa divisão mais, é tudo muito integrado. E é justamente ao integrar que a gente está conseguindo dar uma proteção suficiente. Integrando o que é proteger um refugiado, proteger uma criança refugiada, integrando o que é proteger uma criança que está no conflito armado, ou mesmo proteger a criança que está sendo afetada indiretamente pelo conflito armado. Então, existe uma complexidade, nós não podemos mais ver as vertentes de proteção da pessoa humana de maneira isolada. Nós estamos quase no final do programa, mas eu preciso perguntar a respeito de dois dispositivos do cabedal jurídico que tratam de tudo isso que nós falamos hoje e as diferenças entre eles. Aliás, são dispositivos que têm nomes tão compridos quanto a importância de que se revestem. No primeiro, a diferença que eu pergunto do protocolo facultativo à Convenção sobre Direitos das Crianças sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados, esse de 2000, e os compromissos de Paris para a proteção da criança contra recrutamento ilegal ou seu uso por forças armadas ou grupos armados, esse mais recente, de 2007. Há uma evolução entre os dois dispositivos que forneça elementos para o combate a essa situação que vimos no programa de hoje? Eu penso que a principal distinção entre esses documentos é de caráter técnico. Quando nós trabalhamos com esse protocolo facultativo, a Convenção sobre Direitos das Crianças, voltada à questão dos conflitos armados, de 2000, ele é um protocolo facultativo a uma convenção internacional. Quer dizer, ele tem natureza de tratado internacional. Os estados vão assumir esse compromisso, cada estado vai assinar esse tratado internacional e ratificá-lo. Portanto, é uma normativa que nós chamaríamos de hard law. É uma normativa vinculante. No entanto, nem todos os países acabam se vinculando. E como a questão é muito polêmica, como a questão é muito complexa, a tendência da ONU e de instituições que trabalham juntamente com a ONU, como o próprio Unicef, é de criar documentos com um viés mais principiológico. Então, quando eu tenho eventos específicos, como conferências, nessas conferências é feito debate e esses princípios, ele tem um viés de guiar a interpretação. Então, o caráter desses princípios, quando eu falo nesses princípios de Paris, eu estou trabalhando com normas de soft law. São normas diretrizes. A rigor, elas não têm o caráter vinculante que uma norma de hard law, como um protocolo, vai ter. No entanto, o viés interpretativo que elas proporcionam é extremamente relevante. Por isso é muito importante trabalhar nas duas vertentes, aliando essas normas de soft law com as normas de hard law, conferindo uma proteção cada vez mais substancial a esse tipo de situação. Se há uma evolução, a evolução é exatamente dentro do que a doutora colocou, mais de complementação. Se você tem a hard law, mas em que reduz o número, ou pode potencialmente reduzir o número de países que vão se vincular a ela. Quando você complementa com algo que é menos vinculante, mas, no entanto, tem uma capacidade de englobar um maior número de países, você está fazendo uma complementação. Talvez, então, a evolução está em complementar. Bom, o nosso tema não se esgota, é claro, mas a gente já está com o nosso tempo esgotado. Agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje aqui no programa Direitos Sem Fronteiras. Participaram Bruna Pinotti, doutoranda em Direito Internacional e Direitos Humanos, e Nidy Bueno, doutora em Relações Internacionais. E se você quiser acompanhar esta e outras entrevistas, basta assistir no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo encontro. Tchau!